Abre aí no livro de Tiago. E nós vamos ler os versículos de 1 ao versículo 8. Diz, de 1 a 8. Vamos ler de 1 a 8. Creio que você já deve ter achado aí, beleza? Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos deliberadamente e nada lhes impropera, e se lhe há concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Deus, muito obrigado por essa palavra. Eu oro para que essa palavra possa tocar os nossos corações como uma espada. Eu oro para que essa palavra possa tocar os nossos corações como uma flecha. Possamos ser atingidos por essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Peço ao Senhor assim: Senhor, toque no meu coração e na minha mente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meu irmão, quando a gente começa a ler esses versículos de Tiago, pelo menos essa primeira parte de Tiago, a gente vê que Tiago está escrevendo esse versículo ali para as 12 tribos que se encontravam na dispersão. Praticamente, ele está escrevendo ali para os judeus, para a igreja, né, de hoje também, porque as suas palavras, elas são muito pertinentes para o que nós vivemos nos dias de hoje. Então essa carta ela foi escrita ali para o povo de Deus, e essa carta chega até nós e ela tem uma serventia, ela tem uma propriedade muito importante para aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então a primeira palavra de Tiago, logo nos primeiros versículos, é uma saudação, é uma palavra de encorajamento para os irmãos. Sabe, nos dias de hoje, quantos de nós não estamos precisando de uma palavra de encorajamento? Talvez você esteja assistindo essa live, esteja aqui comigo conectado, e muitas coisas têm acontecido na sua vida, e, meu irmão, hoje nós trazemos uma palavra de encorajamento para você. Uma palavra para que você possa ser tocado por Deus, uma palavra para que você seja abençoado. Uma palavra para que você consiga entender aquilo que Deus tem feito na sua vida e que você possa sair ou passar por essa pregação, por esse culto de uma forma mais feliz. A nossa ideia é que quando termine ou durante essa mensagem, o seu coração seja tocado por Deus de uma forma que você sinta felicidade e alegria. Então essa é a ideia, que você possa ser encorajado, amém? Essa palavra, né, já começa o seguinte: tendo por motivo de muita alegria passar por várias provações. Quando a gente pensa sobre provação, eu tava pensando sobre provação hoje, assim, alegria, a palavra alegria não combina com provação. Não parece combinar, né? Alegria parece com, sei lá, comer. Aquilo que você gosta, o que você gosta de fazer, né? O que te faz alegre? O que te faz feliz, sabe? Sei lá, fazer alguma coisa, viajar. Viajar combina com alegria, né? Viajar com férias combina com alegria.
sabe? Um aumento de salário, um aumento de salário combina com alegria. Agora, a provação não parece combinar com alegria. Quando você pensa em provação, você pensa em coisa pesada. Você pensa em prova, você pensa em luta, você pensa em, sabe, em batalha. Isso não parece ser nada feliz, nem nada alegre. Mas Tiago traz aqui na palavra de Deus essa carta à igreja de que nós deveríamos ter, por um motivo de muita alegria, passar por várias provações. Então a palavra aqui para provação é a mesma palavra para tentação. Só que a aplicação aqui não tem a ver com o impulso íntimo para o mal, que é a tentação, que está nos versículos 13 e 14. Mas essa palavra, no original, nesses primeiros versículos, tem a ver com adversidades externas. Ou seja, não é algo que vem de mim, não é algo que está dentro de mim, não é algo que sai, sabe? Não são meus impulsos, são coisas que não dependem de mim. Tiago está querendo dizer que coisas vão acontecer na nossa vida que não dependem de nós. Que adversidades chegarão na nossa vida, coisas que baterão na nossa porta, que não dependem de nada que você possa fazer, meu irmão. Essas coisas vão aparecer. E essas coisas vão atormentar a sua vida, essas coisas vão, às vezes, tirar você do eixo, vão tirar você de si, vão deixar você, talvez, assim, sabe, meio desorientado. Mas se essas adversidades externas têm chegado até você, Tiago quer dizer para você o seguinte, meu irmão: fique feliz, tenha por muita alegria passar por dificuldades. Tenha por motivo de muita alegria passar por provações. Sabe, o cristão ele deve se alegrar na provação e não por causa da provação. A provação, ela é uma grande oportunidade para que você veja o agir de Deus na sua vida. Sabe, Tiago, quando escreve essa carta e como ele escreve esse versículo, né, ele está querendo falar ali para os seus contemporâneos, as pessoas que viviam com ele na igreja, que eles deveriam suportar toda a perseguição que eles estavam tendo, porque naquela época os cristãos estavam sendo perseguidos, os cristãos estavam sendo mortos. Então, eles estavam com medo, eles estavam assustados, eles estavam passando por muitas dificuldades, e a carta de Tiago é para trazer um encorajamento para quem está passando por dificuldade e para dizer que você deve perseverar. Hoje aqui a gente não é perseguido no Brasil ainda por sermos cristãos, né? Por frequentarmos uma igreja, uma comunidade local, por irmos um domingo na igreja, andarmos com a Bíblia, pregarmos na praça. Nós ainda não somos presos nem mortos por causa disso. Então, a nossa dificuldade, contextualizando, por sermos cristãos hoje, a nossa perseguição tem a ver com nossos valores morais. Nós somos muito mais perseguidos pelos nossos valores morais do que simplesmente porque nós estamos indo para a igreja. E isso é uma coisa bem interessante de se pensar, porque, por exemplo, se você vai para a igreja, não significa que você é um cristão, né? O que significa que você é um cristão, na verdade, são suas atitudes, né? Se você tem valores morais bíblicos, e nós somos perseguidos por esses valores morais bíblicos. Então, por exemplo, a forma como você cuida dos seus filhos, a forma como você lida com o dinheiro, a forma como você trata a sua esposa, e tudo isso, claro, eu estou falando biblicamente, tudo isso é totalmente diferente de como as pessoas e como o mundo age, como o mundo trata as pessoas e como o mundo trata os filhos, e provavelmente você pode ser perseguido por causa disso. Você pode ser perseguido por causa disso, você pode ser discriminado por causa disso.
Talvez por algumas escolhas que você deixa de fazer, ou que na verdade você faz com escolhas boas, ou escolhas ruins que você deixa de fazer. Ali no seu trabalho, você, por causa da sua fé, por causa do que você acredita, pelos seus valores, pela sua ética, tudo isso, você pode receber um tipo de represária, um tipo de perseguição moral. E se você está sendo perseguido e essas adversidades estão batendo na sua porta, você deve ter, com motivo de muita alegria, passar por isso. Sabe, às vezes você também... vou tirar aqui um pouco o lance de alguém estar te perseguindo, mas ampliar um pouco como coisas estão acontecendo na sua vida. Imagine que coisas estão acontecendo na sua vida e que estão tirando do sério, estão tirando do eixo. Estão deixando você meio apreensivo, meio chateado, meio desnorteado. E essas coisas são provações que você inevitavelmente vai passar. A palavra do Senhor diz, que Jesus disse, que no mundo nós teríamos aflições, e nós temos aflições. Essas aflições têm a ver com as provações que nós passamos. As provações, elas fazem com que a gente crie em nós uma casca grossa. Já ouviu falar nessa expressão casca grossa? Casca grossa espiritual. Acabei de inventar isso aí. Essa casca grossa espiritual, ou seja, cada vez que você vai passando por uma provação e você vai, sabe, saltando aquelas etapas e aquelas barreiras, você vai pulando barreira, vai pulando barreira, vai pulando barreira. Cada vez que isso acontece na sua vida, você vai criando uma casca. Você vai entendendo que é possível passar por problemas. Você vai entendendo até onde Deus faz coisas na sua vida e que você ainda nem conhece coisas que Deus pode fazer na tua vida. Por isso que Tiago diz aqui que o fruto da perseguição é a perseverança. Ele diz perseguição porque eles estavam sendo perseguidos, mas imagine qual será a sua adversidade hoje. Qual é a sua adversidade externa? Às vezes não é uma perseguição, às vezes as pessoas não estão te perseguindo, mas às vezes é uma doença. Às vezes é um filho seu que está doente, às vezes, sabe, é um problema que está acontecendo dentro da sua casa. Qual é a adversidade externa, coisas que não dependem de você, coisas que saem do seu controle, que estão causando em você, tirando você do eixo? Quais são as provações que você está passando? Sabe, o fruto dessa perseguição ou o fruto dessa provação que nós temos é a perseverança, ou seja, quanto mais provações nós passamos, mais perseverantes nós conseguimos ser, nós aprendemos a ser. Então, ou seja, a forma de Deus de tratar e de colocar perseverança dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, é fazendo com que nós possamos passar por provações. Ou seja, para que possamos chegar num lugar de autoridade, nós precisamos passar por ali. Para que possamos chegar num lugar que a gente fala assim, olha, eu venci, eu cheguei lá, olha, eu estou uma pessoa madura. Você precisa passar por provações. Vão ter muitas dificuldades na sua vida, vão deixar você desanimado, mas a Bíblia diz que você deve ficar feliz. E aí você pode falar, olha, beleza, a Bíblia diz que eu tenho que ficar feliz. Beleza, eu li isso que tem que falar. Mas como? Como pode encontrar alegria em meio à dificuldade? Alguém que descobriu agora que está com a doença e vai morrer. Como pode encontrar alegria nas adversidades externas? Alguém que acabou de perder seu trabalho, alguém que perdeu um ente querido, alguém que teve alguém na sua família que faleceu, alguém, sabe, que... até coisas menores. Por exemplo, meu irmão, sabe, você acorda naqueles dias em que você sai, seu carro, batem no seu carro, ou alguém te assalta, sabe, coisas que começam a acontecer uma atrás da outra, que você fala, meu Deus, por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Como eu posso encontrar alegria no meio disso?
Sabe, o seu filho fica doente, quando um fica bom, o outro fica doente, quando o outro fica bom, você fica doente e fica todo mundo doente na sua casa. Como você pode encontrar alegria e ser feliz, né? No meio de uma provação? Olha, se a Bíblia diz que nós devemos estar por motivo de muita alegria, estar passando por vários problemas, e uma tradução melhor seria quando nós tivermos várias provações, meu irmão, não é uma provação. Tiago está dizendo, fiquem felizes quando vocês estiverem passando por uma enxurrada de provações, quando as coisas começarem a dar errado uma atrás da outra, no seu ponto de vista, as coisas estão, na verdade, estiverem ficando difíceis, uma atrás da outra, muita coisa difícil para resolver, você tem que ficar feliz. Por que nós devemos ficar felizes? Por dois motivos. O primeiro é que se a Bíblia diz que nós devemos ficar felizes, é porque existe alegria ali, a gente precisa achar. Porque Deus nunca ia mandar a gente fazer algo que seria impossível. Se Deus disse que nós devemos ficar felizes no meio da provação, é porque existe felicidade na provação. E aí é onde está o ponto. Qual é a felicidade de passar pela prova? Uma vez eu li alguém escreveu assim na rede social: o deserto não é o meu lugar. Mas na verdade não era tipo uma palavra tipo assim, meu Deus, vou sair do deserto, glória a Deus, aqui não é o meu lugar, eu vou sair daqui. Não é. Era uma reclamação. E meu irmão, se você prestar atenção, a nossa vida toda tem a ver com passar por desertos. A vida toda tem a ver com passar por desertos. Você vai viver a vida toda passando por desertos. É no deserto que você é afiado. Foi no deserto que João Batista foi preparado para preparar o caminho do Senhor. Foi no deserto que Jesus jejuou 40 dias e foi tentado pelo diabo, e ele deu uma surra no diabo ali no deserto. Foi no deserto que Moisés encontrou-se com a sarça e ouviu a voz de Deus, ouviu o seu chamado. Foi no deserto que o povo viu maravilhas, saiu água da rocha, caiu comida do céu. Foi no deserto que o povo viu fogo descer do monte. Foi no deserto que todas as coisas aconteceram. Então, meu irmão, o deserto é um lugar propício para que o poder de Deus seja manifestado. É no deserto. É no deserto. Sabe, ontem eu estava com Samuel e a Ângela e a irmã. E rapaz, agora fugiu o nome da irmã Sandra. Nasceu a netinha da irmã Sandra. Tava lá com ela, o Simar, tava todo mundo lá com eles. E a gente estava num propósito ali naquela maternidade, né? Estávamos num propósito para que o poder de Deus pudesse agir ali naquele nascimento. Durante aquele nascimento, sabe? E, cara, como foi lindo, sabe? Eu tenho feito uns trabalhos de vídeo de parto, né, de alguns nascimentos de alguns bebês, e eu tenho percebido algo bem interessante, assim, como as pessoas estão vivendo milagres nos dias de hoje, como tem sido difícil engravidar, como muitas pessoas têm sofrem abortos espontâneos, tem pessoas que estão tentando tempo e tenta. Esses dias eu fiz um trabalho com uma família que estava há 5 anos orando para que pudesse ter um bebê, sabe? E cara, como Deus tem operado milagres, como Deus tem ensinado pessoas a ser perseverantes, a não desistirem, a continuarem acreditando, a passar pela prova, mas passar pela prova acreditando que Deus vai fazer algo.
sabe? E naquele hospital ali foi muito maneiro, porque a gente tava junto e a gente começou... tem uma parte da produção do vídeo que eu faço que eu peço para as pessoas falarem alguma coisa. Então as pessoas começaram a falar e ontem foi bem especial, porque era a irmã Sandra, né? Tipo, a irmã Sandra é tipo... Mano, é o fogo da oração, né? E ela tava lá e, cara, ela começou a falar e aí, meu irmão, o negócio foi tão tremendo, assim, a gente tava no meio de salão, assim, sabe, da maternidade, tinha um rapaz que tava digitando, assim, algumas coisas no computador e de repente ele olhou pra mim e falou assim, cara, eu tô atrapalhando aqui. Eu falei, não, cara, pode ficar aí. Ele digitando algumas coisas no computador e eu continuei gravando ali a irmã Sandra falando, cara, com muita autoridade, que acreditava que Deus pode fazer milagres, que Deus é o Deus de milagres, que Deus tinha dado a netinha dela e ela tava muito feliz e a irmã Sandra ali testemunhando ali pra aquela câmera e de repente ela começou a chorar, eu tava chorando, todo mundo que tava ali da família vendo também tava chorando e aquele rapaz que tava no computador digitando tava chorando também, nem conhece ninguém da gente, cara. E aí de repente o cara tava chorando e ele falou assim, cara, desculpa, eu também me emocionei com essa história, me emocionei com o poder de Deus e eu vejo, cara, olha só como nós podemos encontrar alegria no meio da provação. Olha só como nós conseguimos encontrar alegria no meio das adversidades. O fruto das adversidades, o fruto da adversidade externa ou a perseguição, ou o fruto da provação é a perseverança. Quanto mais provação você tiver na sua vida, mais perseverante você vai ser. Paulo fala isso também em Romanos capítulo 5 e Romanos capítulo 12. Ele diz assim, versículo 3 a 5 de Romanos capítulo 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência experiência, esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, por que a Bíblia diz que é possível ter alegria no meio das provações? Por quê? Porque o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo enquanto estamos passando por provações. Sabe, meu irmão, estava lendo um livro uma vez que diz que a alegria da vida é resolver os problemas e superar os problemas. Você fala assim, cara, eu odeio problema, então você tem um problema sério. Na verdade, ninguém gosta de problemas, mas a alegria da vida está em resolver os problemas. A capacidade de uma pessoa está no nível que ela tem. O nível da pessoa está na capacidade que ela tem de resolver os problemas. Quanto mais top é a pessoa, maior é a capacidade dela de resolver problemas. As pessoas que estão nos melhores lugares, nas melhores companhias, que estão nos melhores cargos, são as pessoas que têm maiores capacidades de resolver problemas. Ou seja, a sua vida toda você vai subir uma montanha. A sua vida toda é subindo uma montanha. O sucesso, a glória está no topo da montanha, mas a sua vida toda é subir uma montanha. Então você já percebeu que você vai ficar a maior parte dos seus anos, 90% da sua vida subindo uma montanha, caminhando uma jornada. Então nós precisamos ter alegria em subir a montanha. Não somente alegria em chegar lá em cima, não somente alegria quando as coisas estão certas, mas porque a maior parte da nossa vida é escalando essa montanha, essa jornada. Então nós precisamos encontrar alegria na provação, alegria na jornada, alegria enquanto estamos subindo essa montanha. É disso que Tiago está dizendo, é isso que Paulo diz. Paulo diz, Romanos capítulo 12, versículo 12, alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Essa tribulação e a provação nós podemos colocar, contextualizando como fazem sentido, de uma forma ou outra elas se correlacionam. A tribulação também tem a ver com a provação que você está passando. Então você tem que se alegrar na esperança, ser paciente na tribulação que você está passando e perseverar em oração. Porque Deus diz, a segunda coisa, eu falei que a primeira coisa era porque tem alegria lá.
e você tem que ser alegre. A segunda coisa é porque a alegria está em Deus fazer você vencer. Então a alegria na aprovação não tem a ver somente com a aprovação em si. A alegria na aprovação tem a ver em você enxergar além e você olhar o cume do monte e você subir aquela montanha olhando para o cume do monte. Subir aquela montanha, subir aqueles desafios olhando para cima, olhando para o alto. Por isso que a Bíblia diz e sempre correlaciona o socorro vindo do alto, o socorro vindo, sabe, de cima, e que Deus está em cima, sempre assim. Porque, meu irmão, preste atenção, no meio dessa caminhada, por mais difícil que esteja acontecendo, é para que você abra os seus olhos e consiga enxergar a recompensa que você tem. Isso vai fazer com que você suba essa montanha feliz. Amém? Porque a tribulação ou a provação é um ambiente propício para que você veja a glória de Deus sendo revelada na sua vida. Se não fosse o deserto e a fome, o povo nunca veria comida cair do céu. Se não fosse um mar na frente, o povo nunca passaria por dentro do mar. Você parou para pensar, meu irmão, que se não fossem as adversidades, nós não veríamos os milagres de Deus na nossa vida. Às vezes nós não entendemos o que estamos vivendo. Às vezes você fala assim, cara, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso tem a ver com a minha vida? Assim, por que isso acontece? Por que eu? Por que eu? Por que eu, Deus? Por que eu? E aí, Tiago, já sabendo disso, ele antecipa, sabendo que muitos de nós faríamos isso para Deus. Por que minha vida está assim? Por que as coisas estão dando errado, aparentemente, né? Por que está difícil? Paulo, sabendo que a gente já ia falar isso, sabendo que muitos de nós não íamos conseguir compreender e descobrir qual o propósito divino nas nossas dificuldades, ele diz o seguinte, que nós deveríamos pedir a Deus para que pudesse nos dar sabedoria. Versículo 5 diz, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera e lhes será concedido. Tiago já sabia que a gente não entendia o que está acontecendo. Então ele fala, então por que vocês não pedem a Deus sabedoria? E essa sabedoria que Tiago está dizendo aqui não é uma sabedoria de inteligência, de você ser um cara mais inteligente, mais culto, sabe? Não é essa sabedoria. A sabedoria que ele está pedindo aqui é em relação ao seguinte, coisas estão acontecendo na sua vida e você não sabe por quê. Então você pede a Deus sabedoria, não teórica, mas uma visão prática daquilo que tem que ser feito. Um exemplo, se você tem que subir essa montanha, meu irmão, você vai ter que subir essa montanha de qualquer jeito, faz parte da sua jornada, do seu caminho. Tem um mar na sua frente, você vai ter que... Tô andando, Deus, agora tem um mar, o que eu vou fazer? Tem um mar aqui, o que eu vou fazer? Peça sabedoria a Deus. Deus falou assim, cara, levanta um cajado aí e o mar vai abrir. Peça a Deus sabedoria sobre onde você tem que andar, quais são os próximos passos que você tem que fazer. Esse é o tipo de sabedoria que Tiago está dizendo, que todo aquele que pede a Deus, Deus vai falar. Deus vai falar e Deus, ele na verdade, ele quer ser consultado, porque Deus, ele quer instruir, cara. Deus quer instruir. Então, se tem coisa acontecendo, adversidade externa na sua vida, você não sabe para onde ir. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo na minha família? A pergunta não é essa. A pergunta é, Deus, o que eu tenho que fazer? Trocar a pergunta, Deus, o porquê eu? Deus, por que minha família? Trocar essa pergunta por Deus, o que eu preciso fazer? Deus, o que eu tenho que fazer? Deus, quais são os passos que eu preciso dar?
E sabe de uma coisa, meu irmão? Deus atenderá essa oração. A Bíblia diz que ele não vai censurar e ele nem vai te reprovar. Sabe, às vezes você tem um pai ou um patrão, sabe, sei lá, alguém que você precisa reportar, que você tem meio que medo, assim, que você vai falar, que você não sabe, cara, não sei o que fazer, você tem até medo de falar, sabe? Deus não é esse cara, Deus é a pessoa em que quer que você o consulte. Deus, ele quer ser consultado. Você não precisa ter medo do que você vai perguntar a Deus. Você não precisa falar, meu Deus, quem sou eu para chegar até Deus e falar, Deus, né, o que eu tenho que fazer? Não, meu irmão, você na verdade não tem que perguntar a Deus o porquê é você que está passando por aquilo. Você tem que perguntar a Deus para onde ir, o que fazer. E é isso que ele quer. Ele não vai te condenar, ele não vai te reprovar. Ele quer que você faça isso. Ou seja, a aprovação nos leva para o lugar de oração em que nós escutamos, não só reclamamos ou pedimos. Você vê, você está passando por um problema, o que você faz? Você só reclama. Você reclama com Deus. Ah, do que? Não sei o que, fica falando com Deus. E na verdade, presta atenção, o Tiago está dizendo que se você está com um problema, as coisas estão acontecendo externamente, você vai para o lugar de oração e escuta o que tem que fazer. Deus, esse aqui é o meu problema. O que eu preciso fazer? E você vai ficar ali escutando, cara. Escutando. Tiago está nos ensinando que o jeito de orar nas dificuldades é pedir para ouvir a voz de Deus. Faz sentido? Pra gente terminar, eu falei que ia ficar aqui 20 minutos, cara. Na verdade, eu pensei que ia ficar 20 minutos. Já tô falando aqui já 40 minutos, mas vai terminar agora. Sabe, há entanto aqui uma condição estabelecida por Tiago. Ele diz o seguinte: o pedido deve ser feito com fé e em nada duvidando. Ele diz, se você quer lá perguntar alguma coisa para Deus sobre a sua vida, como você tem que agir, tem que pedir com fé e nada duvidando. E o porquê que Tiago faz isso? Primeiro porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque aquele que busca a Deus tem que saber que Deus é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, aquele que se aproxima de Deus tem que saber que Deus, acreditar e ter fé que Deus vai responder, que Deus vai correlacionar e Deus vai corresponder, na verdade, com aquelas pessoas que estão querendo um contato com Ele. Então Tiago diz, se você vai pedir alguma coisa com Deus, você tem que saber, meu irmão, aquilo que você quer pedir a Ele mesmo. Você tem que acreditar, mas acreditar em quê? Acreditar que Ele vai fazer. Ou seja, Deus, ele deixa a gente passar por um problema para que a gente vá, ou não, são muitos, né? Deus faz com que a gente passe por milhões de problemas ao mesmo tempo, para fazer com que a gente vá para o lugar de oração, e nesse lugar de oração a gente escute a voz de Deus, e nesse mesmo lugar a gente consiga perguntar a Ele o que nós temos que fazer, e Ele vai nos ouvir, e Ele vai nos responder, e é nesse lugar que nós colocamos o nosso coração com fé, porque Ele quer se manifestar poderosamente em nossas vidas, porque Ele quer fazer com que nós vejamos o milagre acontecer. Presta atenção, a prova existe para que você seja aprovado. A prova de Deus é para que você seja aprovado. Deus não vai colocar você numa prova para você ser reprovado. Deus coloca você numa prova para você ser aprovado. Presta atenção, Deus pega ali e fala com Abraão. Abraão já tinha desistido. Aí Deus aparece do nada para Abraão lá e fala, você vai ter um filho. Ele tinha, lá seus 100 anos. E qual o propósito de Deus de fazer isso com Abraão? Deus fala que ele vai ter um filho, que dele sairia uma grande nação, e faz uma promessa para Abraão, e Abraão ainda velho acredita naquilo ali, e Abraão tem um filho, cara. Aí de repente Deus fala para Abraão assim, o seguinte: você vai levar seu filho até esse monte aqui e você vai sacrificar seu filho. Abraão não entendeu nada, mas Abraão foi, cara. E uma coisa bem interessante, você já parou para se perguntar por que Deus deu um filho para Abraão de uma forma milagrosa, e Deus pede que Abraão vá lá e sacrifique esse filho.
A irmã Sandra estava falando sobre isso comigo ontem, né? Sobre Isaac. Sobre sacrifícios, sabe? Quando ela estava ali orando. E eu fiquei pensando sobre isso. Por que Deus fez isso? Deus mudou de ideia? Deus estava querendo fazer uma pegadinha, né? Deus estava... Cara, preste atenção. Deus já sabia o tanto de fidelidade, o tanto de fé, o tanto de perseverança que Abraão tinha. Deus já sabia. Deus sabia até onde ia a fé de Abraão. Deus sabia até onde ia a atitude de Abraão. Deus sabia que Abraão ia entregar o seu filho. Deus já sabia disso. Deus, ele não queria o filho. Deus já sabia que Abraão tinha esse coração. Deus só queria mostrar para o próprio Abraão o quanto ele era fiel. Deus só queria que Abraão soubesse. Deus já sabia, mas só queria mostrar para Abraão. Tá vendo, Abraão, até onde você vai? Sabe por que algumas coisas acontecem na nossa vida? Sabe por que Deus deixa a gente passar por algumas provas difíceis, muitas adversidades externas? Deus sabe que nós vamos ser aprovados, mas Deus quer nos mostrar até onde nós podemos ir. E nós vamos nos surpreender com o que Deus vai fazer na nossa vida. Amém? Eu não sei qual é a sua adversidade, mas eu queria dizer para você que Deus pode te surpreender. E Deus quer te surpreender. Que Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Peça e não duvide. Peça e não duvide. Sim, Deus, eu oro pelos meus irmãos para que eles sejam tocados pelo Senhor e o Senhor possa dar a eles perseverança naquilo que eles estão passando. O Senhor possa dar a eles sabedoria, o Senhor possa dar a eles força para continuar, em nome de Jesus. Que eles continuem firmes com o Senhor, para que eles vejam no tempo oportuno o Senhor os levantando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, obrigado por vocês terem ficado aqui até esse horário, ter participado com a gente desses cultos. Espero realmente que essa palavra tenha feito sentido na sua vida, sabe, meu irmão? Se você foi tocado por essa palavra, escreva aí no chat: eu fui tocado. Na verdade, se você, sabe, quer pedir graça do Senhor para achar alegria no meio da tribulação que você está passando, da aprovação, escreva assim: eu. Escreva aí no chat, eu. Se você está passando por alguma aprovação e deseja alegria, encontrar essa alegria que Tiago diz, escreva eu aí no chat. Em nome de Jesus. Que a minha oração é para que você encontre alegria. A minha oração é para que você seja atingido pela graça de Deus. Que você seja tocado pelo Espírito Santo. E que você encontre a alegria. A alegria. Tende por motivo de muita alegria quando forem atingidos por várias provações. Aleluias.